Preocupação com as pontes que fazem a ligação ilha-continente. O Ministério Público cobra do DEINFRA um posicionamento em relação ao resultado dos estudos sobre as estruturas. A análise, que já deveria estar pronta, pode ter sido paralisada por falta de verba. Medida que promete render muita polêmica ainda. A Prefeitura de Florianópolis pode ter que demolir, por ordem da Justiça, imóvel localizado em até 30 metros da orla da Lagoa da Conceição. Sem ter como entrar com um novo recurso, a Prefeitura de Florianópolis informou que vai cumprir a determinação judicial, mas que não tem como iniciar imediatamente. Africanos em Santa Catarina. Foi montado um grupo de trabalho para acompanhar a situação dos ganeses que chegaram clandestinamente ao país. O frio que movimenta a economia. Com a previsão de queda nas temperaturas, o Planalto Serrano começa a atrair cada vez mais turistas. E no futebol, os times catarinenses tentam manter o bom rendimento da última rodada. Hoje tem Série B com Avaí e Joinville em campo. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A Polícia Civil descartou a hipótese de envenenamento na morte de 4 homens em Joinville no mês de março. Eles haviam passado o dia consumindo bebida em um terreno baldio na zona norte da cidade. No terreno baldio, o cenário é praticamente o mesmo, 4 meses depois. Entulhos, lixo e garrafas de bebida. Foi aqui que Jairo Nascimento, Gilmar Luiz, João Maria Alves dos Santos e Orosnildo Fagundes de Oliveira morreram. O local ainda é usado para o consumo de álcool. Seu Antônio conta que se reuniu com os 4 homens horas antes da morte deles, num dia de muito calor no mês de março. Então, nós estávamos tomando cachaça junto, daí esse cara dormindo no piso, daí assemos uma carne com o Ivo e viemos comer aqui. Aí eu falei, vamos passar um de salão aí, vai matar você, bicho, tá louco? Aí esse cara bebendo, cada um com 1 litro, aí, só aqui. Mas um calor dele, não dá pra aguentar, não. Ele foi uma das testemunhas do inquérito que investigou a morte dos 4 homens. A suspeita de envenenamento foi descartada 7 substâncias, mas nenhum vestígio de envenenamento foi constatado. Não foi detectado nenhum veneno, nenhum tipo de pesticida, de algum animal peçonhento, nem metanol. Então a gente já descarta essa possibilidade de envenenamento. O exame comprovou alto consumo de bebida dos 4 homens encontrados mortos. Um deles estava com 50 decigramas de álcool por litro de sangue, quantidade considerada altíssima e capaz de provocar o coma alcoólico. O laudo cadavérico também foi concluído e constatou insolação. Com todas as provas em mãos, o delegado responsável pelo caso vai concluir o inquérito na próxima semana. Não indicam que houve crime. O que houve foi uma intoxicação acidental, né? E uma exposição ao sol também acidental, porque as vítimas já estavam embriagadas e provavelmente no dia pegaram no sono e dormiram em cima ali daquele terreno onde a sensação térmica estava bastante alta no dia. Em Tubarão, no sul do estado, o Ministério Público realizou uma vistoria no presídio regional feminino. Os problemas mais graves são estruturais. A vistoria detectou sérios problemas, principalmente na parte elétrica da unidade. As fotos registradas pelo Ministério Público mostram a situação. Fios estão expostos, colocando em risco a segurança das detentas. Há uma construção muito antiga. Essa construção ela veio sendo adaptada com o passar do tempo. Isso foi feito de uma forma absolutamente desordenada. Hoje essa instalação elétrica ela não comporta a rede de aparelhos que o próprio presídio tem para funcionar de uma forma segura. Hoje, 80 mulheres cumprem pena no presídio regional de Tubarão, o que é considerado um bom número pelo espaço físico da unidade. A vistoria faz parte de um inquérito civil que foi instaurado para investigar as denúncias de más condições no presídio. O próximo passo do processo é a elaboração de um laudo técnico para tentar comprovar a precariedade da estrutura. A construção de um novo presídio está prevista e o projeto pronto desde 2011. Tem que haver um interesse político de agilizar esse processo que já foi iniciado para a construção de um novo prédio, porque o nosso problema é estrutural, é do prédio.
Caso seja confirmado o risco à segurança das detentas no laudo técnico, os promotores não descartam a possibilidade de interditar o local. E a Federação das Indústrias de Santa Catarina apresentou mais um estudo sobre a BR-101. O foco dessa vez é a falta de manutenção na rodovia. O estudo da Fiesc apontou que no trecho entre Osório, no Rio Grande do Sul, e Paulo Lopes, a pista da BR-101 está em condições preocupantes. Em alguns pontos, é preciso ser feito reforço e alargamento de pontes, recomposição de pavimentos, entre outros reparos. Uma série de problemas rodoviários que precisam ser solucionados e são solucionados normalmente através de uma conservação e de uma manutenção permanente da rodovia. Agora a Fiesc vai apresentar o estudo ao governo federal e cobrar uma ação rápida em relação à manutenção da BR-101 Sul. Duas alternativas devem ser sugeridas ao governo. O DENIT assume a conservação e manutenção desse trecho, o governo entrega a administração para a iniciativa privada. Mas o mais importante é que se inicie rapidamente o trabalho de conservação e manutenção da rodovia. Além dos prejuízos econômicos que, segundo a Fiesc, já passam de 35 bilhões de reais, as más condições de trechos da rodovia trazem risco à vida de quem trafega pela BR-101. Outro ponto que preocupa a Federação das Indústrias de Santa Catarina é a falta de projeto para a reconstrução da Ponte Cavalcante, em Tubarão. Não há nem projeto, não há nenhuma empresa contratada. Há 5 anos atrás, nós apontamos a necessidade de se tomar providências em relação a esse trecho. O próprio túnel que está sendo construído logo após a ponte está em fase de conclusão. Certamente nós teremos um gargalo grave nesse trecho da rodovia. E a seguir, mais de 1.400 ganeses estão no sul do estado. A Justiça criou um grupo de trabalho para tentar agilizar o processo de legalização dos estrangeiros. E o frio deve chegar para valer no estado. A Serra Catarinense já está recebendo turistas. Mais de 1.400 ganeses estão no sul do estado. Um grupo de trabalho foi formado pelo Ministério do Trabalho, da Justiça e da Ação Social para tentar agilizar o processo de legalização dos estrangeiros. Nossa equipe teve acesso a um dos alojamentos onde mais de 50 pessoas estão abrigadas em condições precárias. No Ministério do Trabalho, todos os dias, pelo menos 40 ganeses entram com um pedido para a confecção da carteira de trabalho. Uma demanda 2 vezes maior do que o normal. Ao todo, 564 carteiras foram entregues desde o início do ano. Se o estrangeiro vem aqui na gerência com documentação, que é o protocolo da Polícia Federal e CPF, a gente faz o nosso papel, atende eles, emite a carteira de trabalho. Nesta casa, cedida à prefeitura, são 18 africanos. Quase todos já possuem um documento. Sem emprego, eles recebem doações e a ajuda da assistência social do município. Abdu é um dos moradores da residência. Ele conta que veio ao Brasil para trabalhar e espera se estabilizar no país para poder trazer de Gana a esposa e o filho. A situação mais complicada é aqui em Criciúma. A cada ônibus vindo de São Paulo, mais ganeses desembarcam no município. O curioso é que todos procuram pelo mesmo endereço. A situação levantou uma suspeita que alguém estaria intermediando a vinda desses estrangeiros, com promessa de emprego e uma vida melhor. A pessoa que orienta eles em São Paulo é sempre a mesma, então a gente acha muito estranho que uma pessoa, né, se prontifique a fazer esse tipo de serviço todo dia, né, por gratuidade, porque tem vontade de fazer ou porque tem vontade de ajudar. Abdu conta que pagou $5.000 para chegar ao Brasil. Ele disse que comprou a passagem direto com a empresa aérea e nega a existência de intermediários. Nossa equipe foi até a casa indicada pelos ganeses. No local, o porão de uma residência, atualmente residem 54 pessoas em um espaço de 3 cômodos, com aproximadamente 50 metros quadrados. Nesta parte, não há sequer luz. Mesmo assim, eles não reclamam das condições. Uma outra preocupação é com a possibilidade da proliferação de doenças, já que as condições são bastante precárias.
todos eles só tinham a vacina da febre amarela, porque não é do costume deles, o país deles não faz essas campanhas de vacinas como nós temos aqui no nosso país. Se tiver um foco, a proliferação dela vai ser muito rápido, porque eles têm um contato assim, quase que diário, justamente pela maneira como eles estão hoje vivendo dentro dessas casas. Nossa equipe deixou o local com a chegada deste homem. Segundo a Secretaria de Assistência Social, ele seria o líder do grupo. Ele pediu para que os ganeses escondessem o rosto e não quis gravar entrevista. Pelo menos 1.400 ganeses já estariam na região. A Polícia Federal está investigando a chegada dos estrangeiros ao Brasil e o Ministério Público já instaurou um inquérito para apurar o caso. Um grupo foi formado pelo Ministério do Trabalho, da Justiça e da Ação Social para tentar agilizar o processo de legalização dos estrangeiros. Já está em funcionamento a 4ª unidade de monitoramento da bacia do Rio Camboriú. O sistema vai ser capaz de alertar a comunidade sobre o risco de enchentes através de mensagens de celular. No começo não deu tempo de tirar, né? Aí quando chegamos aqui em casa aqui, vimos tava tudo embaixo d'água, né? Aí perdemos tudo. Não foi só uma vez, foi várias vezes, né? Este é o depoimento de um dos milhares de moradores de Camboriú que já presenciaram por diversas vezes os estragos de uma enchente. Mas esta dura realidade está prestes a mudar. Um projeto realizado pela Prefeitura de Camboriú, Balneário Camboriú e EPAGRE está em fase final de instalação. Se trata do monitoramento da bacia hidrográfica que banha a região. 4 das 5 unidades de monitoramento já foram instaladas e, assim, a quantidade de chuva, nível do rio e qualidade da água poderão ser monitoradas 24 horas por dia, inclusive pela internet. Hoje nós vamos estar cobertos desde uma chuva de pedra até o risco de um vendaval ou de uma enchente, tendo os riscos de com mudanças climáticas vir ou não acontecer no município. Depois que todas as estações estiverem em funcionamento, o próximo passo é implantar um sistema capaz de alertar a comunidade através de SMS sobre o risco de enchente. A ideia é que as mensagens sejam enviadas até 6 horas antes das inundações. E avisando antes, às vezes a gente sai de casa mais cedo, já tem como deixar tudo erguido, né? Já tudo preparado para que não sofra mais os danos que a gente já vem sofrendo há bastante tempo, né? Mas os investimentos em tecnologia de monitoramento meteorológico não se restringem apenas a Camboriú. No início deste mês, um radar foi inaugurado em Lontras. O equipamento pode prever mudanças climáticas e repassar as informações a 191 municípios do estado. E o frio chega para valer neste fim de semana. O sábado vai ter nevoeiros ao amanhecer e predomínio de sol no decorrer do período. Pode haver geada nas áreas mais altas do oeste e Planalto Sul. A mínima deve ficar em 2 graus negativos na Serra e a máxima em 18 na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e também no litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 1 grau e máxima de 13. No oeste e sul, as máximas ficam entre os 14 e os 16 graus. E com a previsão de frio forte e as férias de julho, o clima é de otimismo na Serra Catarinense. Nesse período, muitos turistas escolhem a região como destino. Rafael mora na capital e todo mês de julho é sagrado visitar a Serra Catarinense. O motivo de toda essa paixão? Como todo turista de cidade grande que vem para a Serra, o que atrai mais é o frio, né? As pessoas, o sossego que tem essa serra de vocês aqui. Assim como ele, muitos turistas buscam a região como destino nessa época do ano. Para a rede hoteleira, o melhor período é agora, com as férias de julho. É o melhor mês do ano, né? Nós estamos assim com uma ocupação acima de 90%, né? Até o final do mês de julho. Na Serra Catarinense são aproximadamente 6 mil leitos e todos já estão com quase 100% de ocupação até o dia 27 de julho, quando os visitantes começam a voltar para casa. Nas pousadas rurais, os turistas vivem o verdadeiro clima serrano. Nesta pousada, os visitantes podem participar de oficinas e ainda levar uma lembrança para casa.
Nessa aqui, eles estão aprendendo a fazer um marcador de páginas de origami. Vou levar para casa, eu adorei fazer isso. Serão 10 dias de muita movimentação de turistas que buscam contato com a natureza, sossego e conforto. Além, é claro, do forte frio previsto. Um dos principais atrativos do inverno na Serra Catarinense. A gente sempre procura a serra para curtir esse período de férias escolares. Quero ver a neve um dia ainda. E depois do intervalo tem futebol. Os 2 times catarinenses da Série B entram em campo hoje à noite. E pela Série A, o Figueirense em busca da segunda. Futebol, os 2 times catarinenses da Série B entram em campo hoje à noite. O Avaí joga novamente diante da torcida. Na ressacada, às 9h50, o Leão, que está na 6ª posição com 17 pontos, enfrenta a Ponte Preta. Se vencer, cola no G4. O time deve entrar em campo com apenas uma alteração. No lugar de Antônio Carlos, que levou o cartão vermelho, entra Bruno Maia. O técnico Geninho quer que a equipe melhore a marcação hoje à noite. Nós temos que procurar evitar que aquelas bolas do fundo vão para dentro da área. Você tem que melhorar a marcação de fundo. Quando o jogador chega no fundo, principalmente pelo lado direito, onde eles tiveram não só o gol, mas a outra, mais uma ou 2 chances foi ali por aquele lado. Temos que acertar aquela marcação, tentar neutralizar essa bola, mas nós não podemos abrir mão de jogar em cima do adversário. Eu acho que, não pelo fato de você jogar em casa, mas se você ficar esperando um adversário de qualidade, esse adversário te coloca dentro do teu campo e depois você tem muita dificuldade para poder sair. Daqui a pouco, às 7h30, o Joinville defende a liderança da competição contra o ABC na cidade de Natal. O adversário está colado no G4, na 5ª colocação, portanto o Jack não deve ter moleza. O time do Norte aposta no bom entrosamento da equipe e na boa fase do artilheiro Jael. Com exceção de Bruno Costa, machucado, o time é o mesmo que derrotou o Ceará por 3-1 na terça-feira. E pela Série A, o Figueirense tem um duro desafio amanhã contra o Grêmio, às 6h30 da tarde. O time busca a 2ª vitória seguida na competição. Jogando no Scarpelli, o Alvinegro precisa provar para a torcida que chegou a hora da reação. Depois da vitória contra o Coritiba, o time precisa vencer para finalmente sair da zona do rebaixamento. Um dos destaques do time é Pablo, que retornou ao Scarpelli depois de um período na Europa. O jogador afirmou que não tem posição fixa. Jogar na ponta esquerda ou na ponta direita, ainda mais na ponta esquerda, o que eu vinha estar no ano passado, ajudando o Wellington Saci naquele setor, sempre é a posição que eu mais gosto de jogar, que eu me sinto mais à vontade. Meia também sei jogar, sei fazer a função, gosto de jogar também. Mas isso acho que vem saber de época de base, aprender taticamente, se interessar taticamente. E agora na Europa eu tive um aprendizado também taticamente que evoluiu muito para mim. No mesmo horário, a Chapecoense, na 15ª colocação, enfrenta o São Paulo no Morumbi. André Paulinho, que teve uma ruptura parcial do tendão de Aquiles, não joga. Jailton entra no lugar dele na zaga. Em Curitiba, o Criciúma, 13º na tabela com 11 pontos, pega o Atlético Paranaense, 7º colocado. O Tigre vem de uma vitória contra o Fluminense por 3-2 e precisa vencer para se afastar mais da zona do rebaixamento. A equipe vai ter 2 desfalques, o zagueiro Escudeiro e o lateral direito Eduardo, mas conta com a velha experiência de Paulo Baiano. E a seguir, o Ministério Público dá prazo para o DEINFRA apresentar diagnóstico das pontes Pedro Ilo Campos e Colombo Salles na capital. E ainda a área de preservação permanente. Justiça Federal determina a retirada de residências próximas da Lagoa da Conceição. Eu sou Roberta Dietrich e vou ajudar você a cumprir uma promessa para 2014. Melhorar o seu bem viver. Para isso, todos os sábados, às 11 da manhã, aqui na Band, eu trago dicas imperdíveis de arquitetura, decoração, design e construção que vão melhorar a sua casa, o seu ambiente de trabalho. Combinado? Todo sábado, às 11, aqui na Band. Até lá. Oferecimento Univale, Núcleo de Decoração do Vale, Una e Abratio.
Na Bonato Capotas, Rebox e Acessórios, você encontra tudo que precisa para o seu carro. A Bonato comercializa capotas e protetores de caçamba em fibra para picapes nacionais e importadas. Ainda tem os mais variados tipos de acessórios e reboques para camping, carga, moto, jet ski, barco e boiadeiro. Bonato Rebox, anexo à vitrine 4x4. Rua 7 de Abril, 3456, Ouro, Santa Catarina. Balneário Camboriú é o melhor lugar de muitas pessoas. Mas o que faz esta cidade ser o seu melhor lugar? O esporte. Construir esta cidade. O dia faz o meu melhor lugar. Dar mais segurança. É a qualidade de vida. Atender os pacientes. Para cada pessoa, um novo motivo para amar esta cidade. Balneário Camboriú, há 50 anos o seu melhor lugar. A certeza de uma vida mais segura começa com a Célula. Segurança eletrônica comercial ou residencial, adaptada à sua necessidade. Viver tranquilo é viver com Célula. Tecnologia e segurança. Mandicidade. Oferecimento. Sesc. Faz bem pra você. Aproveite nossos hotéis, passeios e excursões. E Queres. Todo dia ofertas especiais com primeiro pagamento só em outubro. Preocupação com as pontes que dão acesso à ilha de Santa Catarina. O Ministério Público deu prazo para que o DEINFRA apresente um relatório sobre a situação das estruturas. Não é de hoje que a situação das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles é questionada. Há pelo menos 2 anos, o Ministério Público pediu pela primeira vez ao Estado um levantamento das estruturas. O DEINFRA, Departamento Nacional de Infraestrutura, pediu em agosto do ano passado um prazo de 165 dias para os estudos ficarem prontos, ou seja, em fevereiro de 2014. Mas em maio deste ano, anunciou que o contrato com o consórcio responsável pelos estudos foi suspenso por falta de dinheiro, cerca de R$1,5 milhão de reais. Agora, o Ministério Público aguarda até quarta-feira para que o órgão apresente o relatório. Se não fizer, na quinta-feira da semana que vem, nós já ingressaremos junto à Vara da Fazenda Pública com uma ação judicial contra o DEINFRA, pedindo primeiro, que seja realizada a manutenção primária, da estrutura das 2 pontes, seja designada uma comissão de peritos, de engenheiros, para que elabore um amplo levantamento das 2 pontes. O DEINFRA disse que não recebeu nenhum comunicado oficial do Ministério Público sobre as pontes Pedro Ivo e Colombo Salles, mas prometeu retomar no mês que vem o trabalho de inspeção das estruturas. A ponte Colombo Salles foi inaugurada há 39 anos e recebeu uma única vistoria. Já Pedro Ivo foi aberta para o tráfego há mais de 20 anos e nunca passou por inspeção. As estruturas foram construídas para receber um fluxo de 40 mil veículos por dia, mas hoje o trânsito é 5 vezes maior. E uma decisão judicial voltou a causar polêmica em Florianópolis. De acordo com a sentença, todos os imóveis construídos às margens da Lagoa da Conceição podem ser demolidos. E o processo já teria sido julgado há 5 anos, ou seja, não caberia mais recurso. A ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal ainda em 2003 pode alterar completamente o cenário de um dos cartões postais do estado, a Lagoa da Conceição. O pedido foi acatado pela Justiça Federal e o processo encerrou em 2009. A sentença determina que todos os imóveis construídos a menos de 30 metros de distância da lagoa e da faixa de areia sejam demolidos. A decisão se baseou no Código Florestal e num decreto estadual. Tem gente que diz que vai ter revolta. Não só eu, como minha família depende desse comércio, como todos. Eu tenho 22 funcionários, Sem ter como entrar com um novo recurso, a Prefeitura de Florianópolis informou que vai cumprir a determinação judicial, mas que não tem como iniciar imediatamente. É que pelo menos 923 imóveis precisariam ser visitados e os proprietários terão direito à defesa, tanto administrativa quanto judicial, para a apresentação de documentos como escrituras, habídices e alvarás.
para o procurador do município, faltou o bom senso na decisão. Segundo ele, o trabalho será longo. Por isso, a prefeitura elaborou um planejamento com previsão de término apenas para 2016. Outra preocupação é com as famílias que serão afetadas pela medida. A nossa dificuldade é justamente em conseguir fazer com que não tenha aí um problema social sem precedentes na história de Florianópolis. Na tentativa de minimizar os efeitos da decisão, a Procuradoria aguarda por uma audiência de conciliação, marcada para o dia 13 de agosto na Justiça Federal. A Prefeitura pretende renegociar datas e prazos para o cumprimento da sentença. A gente tem que ter muito cautela, o prefeito ele prima para que não se cometa nenhuma injustiça com quem está lá há anos, por isso que o levantamento ele tem que ser bastante específico, né, e bastante cuidadoso. E você fica agora com o Jornal da Band, um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Uma boa noite para você e até segunda.